Esse povo de Deus é animado. Pai do Senhor, meus irmãos. Vai, se continuar assim, vai acabar chovendo, hein? Mas quem disse que isso aí é garoa? Já é chuva, né? Irmãos, hoje nós vamos concluir a nossa aula sobre... Ela não deixa eu afligir um pouco ela. Pode se assentar. Amém. Então, hoje vai ser a última aula sobre aflição. Acho que já deu para a gente ter um bom entendimento sobre essa questão e nos esforçarmos mais na questão de murmuração. Murmuração é uma coisa que desagrada muito a Deus. Se há algo que Ele não suporta é pessoas que murmuram. E a gente tem essa mania, né? Qualquer problema, qualquer dificuldade já murmura, já reclama. Que Deus nos ajude a melhorarmos, né? E entender que as aflições existem. É necessária as aflições. Lembrando que a semente, se ela não passar pelo processo de apodrecimento e morte, ela jamais vai poder liberar o fruto. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas quando ele morre, ele produz muitos frutos. Abra suas Bíblias comigo em Hebreus, capítulo 12. A pastora leu Hebreus 11, nós vamos ler Hebreus 12. Que Deus nos abençoe. Olha, a chuva parou. Nossa, Deus é maravilhoso, hein? Hebreus 12, encontraram? Nós vamos ler então do versículo 1 até o 11, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do pecado contra si mesmo, mas que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça
nos exercitados por ela. Amém? Graças a Deus. O pai que ama corrige. Aqui Deus fala que ele corrige aquele que ele ama e açoita aquele que ele tem por filho. Nossa, que pai duro, né? Quem que gosta de apanhar do pai? Eu apanhei muito do meu pai quando era criança. E eu cheguei a odiar meu pai por causa disso. Meu pai era muito rígido. Meu pai foi militar e ele tinha aquela mania de tudo tinha que ser na regra, tudo tinha que ser normal. Qualquer coisinha era motivo para pegar a cinta e bater na gente. E aquilo me revoltava com isso. Mas aqui a Bíblia diz que nossos pais nos corrigiam conforme aquilo que parecia bem a eles. Era para o meu bem, não era ódio. Meu pai sempre me amou, eu sou filho dele. E é claro que eu fazia minhas artes também, e merecia, né? E ele batia mesmo. Mas eu louvo a Deus pelo meu pai, porque hoje eu sou um pastor, graças à educação que ele me deu. Porque muitos desandaram por aí, porque os pais não se preocuparam em educar. Mas aqui diz que Deus, Ele nos corrige com conhecimento de causa. O nosso Deus é justo, mas não deixa também de açoitar, se for necessário, né? Que pai é pai. E nós não suportarmos as correções de Deus, Ele mesmo fala aqui, então sois bastardos e não filhos. Né? Tem que apanhar, ainda dá graças a Deus. Amém? Mas amados, vamos ao estudo então? Hoje nós vamos falar nessa última aula sobre o crescimento, amadurecimento e a paz nas aflições. É possível isso, nas aflições. O crescimento, o amadurecimento e a paz nas aflições. Amados, Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. E a soberania do Senhor nosso Deus, essa soberania divina, ela garante que na nossa vida de crente, de cristãos, Ele estará sempre nos sondando em todos os momentos de nossas vidas. Ele estará sempre de olho em nós. Não há nada que façamos que Ele não veja e que Ele não nos corrija se for necessário. Queridos, nós somos como o vaso na mão do oleiro. Ele tem domínio sobre nós. Abra comigo sua Bíblia, Jeremias 18, 14, ou acompanhe pelo telão. Jeremias 18, do verso 4 ao 6, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Amém? Ele nos molda. E esse é o trabalhar de Deus na nossa vida, nos moldando sempre. Há momentos em que o barro começa a se desfalecer, parece que não suporta, né, a mão do oleiro, e começa a se desmanchar. E ele moe tudo, quebra tudo, desfaz. Mas depois ele começa de novo a moldar de novo. Quem já viu o oleiro trabalhar em cerâmica, eu já vi várias vezes na televisão, eles ficam ali naquela roda, né, aquele barro ali,
uma tigelinha com água, eles molham a mão na água e fica ali, moldando. Dificilmente o oleiro molda o vaso na primeira vez, porque sempre dá uma dançada no barro, alguma coisa, e ele quebra-se na mão do oleiro. Isso é o normal. Mas depois ele molda de novo, pega aquele barro e molda de novo. E é triste quando molda de novo, porque tem que amassar o barro de novo. Aí amassa, e vira, e joga no chão, e dá aquelas pancadas, tem uma madeirinha que ele bate também, até o barro ficar maleável de novo, para ele começar a moldar de novo. Assim somos nós. Quando a gente não resiste muito às coisas de Deus e a gente começa a amolecer, Ele nos quebra. Ele acaba de quebrar de novo, dá umas pancadas boas na gente e começa a moldar de novo. E Ele molda conforme bem lhe aparecer. É do jeito dele, não é nosso. Esse é o trabalhar de Deus. Por isso que Ele mandou Jeremias, desce lá na casa do oleiro, vai lá, porque é lá que eu vou falar com você. E falou com ele através dessa simbologia do vaso do oleiro. Assim como o vaso é na mão do oleiro, assim sois vós, casa de Israel, nas minhas mãos. Eu modelo vocês. É melhor a gente deixar Deus modelar. É melhor a gente resistir o modelar de Deus, para não sofrer tanto, porque se a gente é dengoso, qualquer coisinha está se derretendo, você vai apanhar, porque você vai ser moído de novo, amassado de novo, porque o vaso se quebra na mão do oleiro, é na mão dele que vai se quebrar. Não é fácil ser crente não, né? Quem quer continuar a ser crente aqui? É melhor continuar mesmo, porque senão fica pior a coisa. Queridos, o salmista ele fala lá no Salmo 31, verso 7, ele diz assim, mas apesar de tudo, eu me alegrarei e me regozijarei na benignidade de Deus. Eu vou ficar alegre. Pois Deus considera a minha aflição, Deus considera o meu sofrimento, Deus considera a minha fraqueza, Ele conhece as minhas angústias, por isso eu me alegrarei nele, porque eu sei que Ele não faz nada para judiar de mim, Ele não faz nada por maldade, Ele quer o melhor na minha vida, por isso Ele trabalha. Amados, Jeremias, capítulo 18, do verso 4, Salmo 31, no verso 7. Amém? Mas, queridos irmãos, irmãs, não se desespere. Nos momentos difíceis da nossa vida, não fique desesperado. Porque Deus está no comando. Você está nas melhores mãos. Deus não te abandona. É Ele que está trabalhando em nós. Porque diz a Bíblia que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele tem domínio sobre todos e sobre todas as coisas. Ele está sempre presente. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Tudo. Nada acontece para nos prejudicar. Nada acontece porque Deus está com bronca da gente. Mas tudo acontece porque é o trabalhar de Deus na nossa vida, nos moldando. Às vezes o vaso está perfeitinho, modelou legal tudo, põe ele para secar, depois leva para o forno. Nesse período ainda dá problema, que às vezes o vaso fica com os pelotes ali de areia que levantou, alguma coisa, fica com umas deformações.
Só que ele já está pronto praticamente, porque já saiu do forno. Aí o oleiro pega aquele vaso e vê que surgiu alguns problemas. Ele não desiste, não. Ele pega o vaso e aí vai ali com uma lixa, para lixar, uma grosa que é mais grossa para arrancar mais aqueles calombos, aquelas coisas, até o vaso ficar na perfeição para ele poder mandar para o mercado e vender. Isso acontece conosco também. Passamos pelo molde que o Senhor moldou, levou-nos para o forno, aí começou a apresentar outros defeitos, que somos nós hoje, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Ele não vai quebrar mais a gente, que agora não tem como, porque agora já secou, não dá para amassar mais. Aí vem as lixas, vem as grosas, que é aquelas coisas difíceis que o Deus faz para nós, as provações, tudo que vem sobre nós. Aí, se você continuar bancando o dengoso na mão de Deus, o que pode acontecer? De não aguentar a lixa, de não aguentar aquelas grosas, e aí se arrebentar. E quando se arrebenta, daí não tem o que fazer. É jogar os cacos no lixo. Porque Deus corrige, Deus está sempre corrigindo, mas se chega uma hora, você se desanima tanto, que você quer sair da mão do oleiro, você quer abandonar Deus, você quer sair da igreja, você quer parar com tudo, porque você já não suporta mais as tribulações, as perseguições. Aí você se arrebenta, e se arrebentou, acabou. Só resta a lata de lixo para jogar os cacos. Deus fará tudo o que for possível para nos recuperar, mas cuidado, não abuse da misericórdia de Deus, porque uma hora ela pode cessar. Ele não vai ficar a vida inteira paparicando você, cuidando de você, tendo paciência com você, e você bancando a pessoa dura, que não muda, não quer mudar, está ouvindo a palavra, está aprendendo nos estudos, mas não pratica, sai da igreja do mesmo jeito. Gostou, achou até bonito, que maravilhoso, que mensagem, tá, não sei o que, mas vai praticar nada, continua no mesmo, não amadurece, cuidado, porque você já passou pelo molde, você já passou pelo forno, você tem alguns problemas agora, o Senhor vai tentar consertar, mas cuidado, porque você pode se arrebentar se continuar resistindo. Aí, amado, tchau. Por isso que muitas almas vão se perder no final. Muitos crentes vão se perder, porque passou a vida inteira só resistindo e não deixando Deus trabalhar. Duro, né? Mas é uma realidade. Saiba que tudo que acontece na nossa vida, de aflições, de sofrimento, a Bíblia diz, tudo isso está cooperando para o seu bem. É para o seu bem. É para te aprimorar. Amém? Porque a vontade de Deus na nossa vida, ela é perfeita. É agradável, diz o texto. Abra comigo. Evangelho de João, capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, e vós são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os outros colhem e o lançam no fogo que arde. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Essas são palavras de Jesus. Palavra de Jesus. Note que aqui ele fala que o galho que não der fruto, porém está na videira, mas não dá fruto, esse galho vai ser cortado e vai ser lançado fora. Vai se secar. Depois vão lançá-lo na fogueira para queimar. É mais ou menos como o vaso. Permaneceu nas mãos do oleiro todo o tempo necessário, mas continuou resistindo. O que aconteceu? Quebrou-se, se arrebentou e os cacos foram jogados fora. Aqui é galho. O galho ficou na figueira. Recebia tudo da figueira. Todos os nutrientes que vinham da figueira era para o galho ter força e condições de frutificar. Porque Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês dependem de mim. E assim somos nós. Nós estamos em Jesus. Estamos na videira. Agora o lavrador, que é Deus, vai cobrar de nós os frutos. Cadê os frutos? Cadê a produção de frutos? Porque vocês estão recebendo da figueira todos os nutrientes. Por que não estão frutificando? Vou ter que cortar vocês, porque vocês estão ocupando espaço à toa. Vocês estão sugando os nutrientes da videira e não estão dando o retorno com os frutos. Vocês estão atrapalhando até os demais galhos. Então vocês vão ser cortados. Vocês não servem para nada. Duro ouvir isso. E olha que estão na figueira. Note que não basta estar na palavra, não basta ser crente, não basta cumprir todos os princípios da igreja e da Bíblia, mas é preciso frutos. O Senhor exige frutos. E aqui diz que através dos frutos é que Deus é glorificado. Às vezes a gente acha que glorificar Deus é só falar aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, oh grande Deus, e falamos tantas coisas nos cultos, mas na realidade bíblica é dar frutos que glorifica a Deus. Sem frutos não glorifica, sem frutos é só blá blá blá, é sugar a videira e não dar os frutos. É se alegrar na videira, mas não dá o retorno que Deus espera. Esses frutos são os frutos do Espírito Santo, que é bondade, mansidão, alegria, paz. Deus quer que a gente produza essas coisas. Se nós não produzirmos isso, nós estamos apenas tomando espaço na videira. Por isso que Jesus fala, no texto que nós lemos aqui, estais em mim, e eu em vós. Muitas vezes nós estamos em Jesus, estamos na palavra, mas só que a palavra não está em nós, porque ela entra dentro de nós e sai, entra e sai. A gente ouve, se alegra,
Eu estou em Jesus. É feliz aquele que está em Jesus. Como é bom estar na palavra, como é bom estudar a palavra. Isso é a gente estar em Jesus. Mas só que Ele não está em nós, porque nós não praticamos aquilo que Ele ensina. Nós não praticamos. Apenas somos ouvintes e esquecemos logo daquilo que Ele ensinou. Porque não vivemos, não nos esforçamos. Note que é necessário estar nele, mas é preciso que Ele também esteja em nós. Que negócio é esse? A maior parte hoje quer estar em Jesus, mas não quer que Jesus esteja nelas. Porque não tem intenção de praticar aquilo que Ele ensina. Então o galho não produz e acaba sendo cortado. Mas nós também praticamos, ouvimos e praticamos. Nós que estamos em Jesus e Jesus está em nós, o que acontece? Nós produzimos frutos. E quando produzimos, sabe o que acontece? Deus poda o galho e começa a limpar ele. Passa o facão naqueles grãozinhos, e isso é dolorido, isso machuca. E Deus faz isso conosco, mesmo a gente estando em dia com Ele. Mas Ele nos castiga dessa maneira, mas para o nosso bem, para poder produzir mais frutos. Todo aquele que cuida da árvore sabe disso, que chega um certo momento precisa podar os galhos. Para quê? Para dar força e frutificar muito mais. Isso somos nós que estamos em Cristo, nós que estamos na palavra, e a palavra está em nós, e já produzimos os frutos necessários, mas Deus quer mais, então Ele cuida. Então, de um jeito ou de outro, as aflições vêm para o crente fiel, vem para o crente que está na palavra, está obedecendo, está tudo certinho, aí ele fica, nossa, por que eu sofro tanto, por que tanta aflição, se eu estou obedecendo a Jesus, se eu estou ouvindo as palavras de Jesus, se eu me esforço em obedecer, e por que tanta aflição na minha vida? Será que é o inimigo? Será que é o diabo? E tanta coisa a gente põe na nossa cabeça, mas não é, porque não tem como, porque nós já somos vencedores, o diabo já foi vencido. Ele não pode ter esse poder na vida dos filhos de Deus que são fiéis. O que está acontecendo é que Deus está nos podando, está nos limpando. E isso dói, claro que dói, mas é para aprimorar, é para frutificar mais. Quem crê assim, diga amém. Não é fácil não, né, amados? Mas é assim. Por isso todas as coisas contribuem para o nosso bem, todas as coisas. Contribui juntamente para o bem de todos aqueles que amam verdadeiramente a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto, tem que passar por tudo isso. Amém? Queridos, não é fácil. Mas não é quando entendemos que Deus age segundo o conselho da sua vontade, que Ele está judiando de nós. Porque Ele está sempre visando o bem, o crescimento, o aperfeiçoamento de seus filhos. Queridos, põe uma coisa na sua cabeça. O deserto da nossa vida, o deserto que a gente enfrenta aqui embaixo, nunca vai ser percorrido na ilusão de sombra e água fresca. Porque o deserto é deserto, é sol escaldante, é sede. Não fique na ilusão, como eu fiquei quando me converti, que eu achei agora vou ser feliz, vai dar tudo certo. Amado, a coisa ficou feia para o meu lado. Mas era Deus já trabalhando em mim. Eu tinha que passar pelo deserto, até Jesus passou pelo deserto, porque nós recusamos o deserto. A gente só quer vitória, mas vitória de acordo com a nossa maneira de ver. A vitória da prosperidade, a vitória de dar tudo certo, a vitória de a minha família ser feliz, tem todas essas ilusões da gente, mas essa vitória não é, essa é a minha que eu quero.
E quando começam a vir as coisas ao contrário, eu fico revoltado, porque o diabo se levantou e está fazendo as suas artes, e eu estou sofrendo. Onde é que está Deus? Eu estou orando e não está adiantando. Não está adiantando mesmo, filho, porque você está sendo podado. Deus não vai levantar o facão da poda só porque você está gritando, você está chorando. Você vai ser podado e trate de aguentar, porque se não aguentar, você se arrebenta. Aí acabou tudo. Daí não tem o que fazer. Amém? O deserto da nossa vida é real. Portanto, tira as ilusões da sua vida, que Deus vai fazer a felicidade de acordo com aquilo que você acha que é felicidade. Abra aí, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o 5, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? É Paulo que fala essas palavras. Gloriamos também nas tribulações, no sofrimento, nas aflições. Nós nos gloriamos. Quem aqui se gloria quando está sofrendo? Quem aqui se gloria? Porque Paulo fala que ele se gloriava nas tribulações, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele entendia que Deus estava trabalhando nele. Ele entendia que Deus estava moldando ele. Então ele via sempre Deus agindo. E a gente não vê Deus, a gente vê o diabo. Cada coisa que vem e nos contraria é o inimigo, Deixa eu repreender, é o inimigo. Calma, filho, se você não está em pecado, você não está fazendo coisa errada, esse sofrimento só pode ser a mão de Deus moldando você para melhor. Paulo entendia isso aí. Nós nos gloriamos não só em Deus, mas também nas nossas tribulações, porque ele sabia, porque a tribulação vai fazer com que eu tenha paciência. Tenha paciência. Deus quer que sejamos pacientes. E o remédio é esse, é tribulação. É através da tribulação que Ele nos vai educar e fazer com que tenhamos paciência. E a paciência que nós adquirirmos vai fazer com que adquira experiência de vida. E a experiência vai produzir a esperança que um dia estaremos com Ele. Por isso que diz que tudo contribui para o bem. Então faça um exame quando você estiver com problema. Veja, se você está bem, está tudo certo, está fazendo as coisas certas, é Deus trabalhando em você para te melhorar. Agora, se você está em pecado, fazendo coisas erradas, aí você está colhendo aquilo que você plantou de errado. Então tudo vai de nós. Amém, queridos? Por isso, nesse período em que nós estamos vivendo aqui na terra, nós podemos, desde agora já, desfrutarmos da bondade de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom em tudo aquilo que Ele faz. Mesmo vivendo em um mundo de aflições, de sofrimentos, nós podemos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento.
porque Ele não desgruda de nós, Ele está conosco em todo o tempo, se preocupa conosco, e trabalha em nós, porque não se entra no céu de qualquer maneira, é preciso ser moldado. Quem crê assim, diga amém. Por isso, queridos, põe uma coisa na sua cabeça, nesse mundo, enquanto estamos vivendo aqui nesse planeta, nós estamos sujeitos às aflições e aos sofrimentos de qualquer espécie. A vida cristã, amados, envolve períodos difíceis e trabalhosos. No entanto, se a nossa expectativa estiver na soberania de Deus, no seu bem, então nós desfrutaremos, mesmo na aflição, mesmo na mais perfeita perseguição, nós estaremos também vivendo a sublime paz de Cristo. E sabendo que estamos nos relacionando com Ele cada vez mais. Cada vez mais. Que ao longo da nossa vida, que ainda temos para viver aqui embaixo, não sei quanto tempo resta para nós vivermos, durante esse tempo a gente possa pensar um pouco melhor sobre essas coisas. E pedir a Deus que nos ilumine a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos a deleitar-nos na presença do Senhor e na sua eterna e maravilhosa graça, sempre louvando e bendizendo o nome daquele que pagou um alto preço por nossas vidas. Amém, queridos? Por isso, amados, que Deus nos ajude, porque nós precisamos dEle, dependemos dEle em tudo. Que Ele nos dê a graça de não desanimarmos nessa caminhada que ainda temos para fazer, nessa caminhada de sofrimento, de aflições, que ainda resta para vivermos. Que a gente possa ser perseverante nessa caminhada, nessa estrada, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, tendo essa esperança que a qualquer momento Ele volta. Não sabemos a hora, nem o dia, mas sabemos que Ele volta. Pode ser no arrebatamento ou pode ser com a nossa morte, mas Ele volta. Então seja perseverante até esse momento da chegada dEle. Amém? Que seja assim para com cada um de nós, porque quando Ele voltar, se estivermos em dia com Ele, Ele vai nos levar para os céus. E aí então viveremos com Ele eternamente, com toda alegria, porque toda dor será tirada, todo sofrimento acabará, só haverá paz e alegria, toda lágrima vai ser enxugada, e é isso que eu quero para mim, e vocês devem querer para vocês também. Paulo teve um momento que ele disse assim: eu me alegro e me regozijo agora no que estou padecendo por vós. E na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, que é pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo amava a igreja e sofria pela igreja, e ele entendia que existe um resto de sofrimento de Cristo que a igreja tem que passar. E passar com alegria, como Paulo diz: eu me regozijo e alegro, porque eu estou sofrendo pelo corpo de Cristo. Que Deus nos ajude. Nós vamos encerrar agora nesse momento, recordando um pouquinho. Amém. Tá bom. Recordando um pouco desse estudo que nós fizemos nesse mês. Nós falamos sobre as desordens da natureza aqui na terra, que é uma aflição que a gente passa. E a desordem, ela é provocada pela ação dos homens. Nunca pense que é Deus.
muita chuva, muita desgraça, muita seca, faltando alimento, muita enchente, casas caindo, pessoas perdendo tudo. Não é Deus. Isso é colheita da semeadura que o próprio homem faz. O homem está danificando o planeta cada vez mais. As chuvas bravas que vêm, não é Deus que está mandando para judiar da gente, mas é consequência das poluição que vai aquecendo cada vez mais o planeta. E quanto mais aquece, mais água é retirada da terra e sobe para cima nas nuvens. Quando as nuvens devolvem, daí vem com aquela pancada feia e vem trazendo enchente e um monte de coisa. Isso foi provocado por Deus? Não, foi o próprio homem que semeou e agora ele colhe por aquilo que ele fez. E não deixa de ser aflições. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, porque ele já sabia que ia acontecer todas essas coisas que seriam provocadas pelo próprio homem, não por Deus. Aprendemos sobre isso. Aprendemos também que as enfermidades, as doenças que existem, as hipertensões, diabetes e uma infinidade de enfermidade que existe, pode nos atingir, mesmo sendo crentes, mesmo sendo cristãos. Porque tudo isso é consequência do pecado de Adão. E Deus determinou que a morte entraria no mundo por causa do pecado. Logo, nós sofremos porque estamos caminhando para o encontro com essa morte, que vai vir para todo mundo. Você só vai escapar se o arrebatamento chegar a tempo e você for transformado num corpo celestial. Mas se isso não acontece, a tendência é morrer. E para morrer, você precisa se enfraquecer. Você precisa das doenças para contribuir que você vá embora. Ninguém morre com saúde. O próprio atestado de óbito mostra lá, você morreu por tal coisa. Você morreu por causa do coração. Você morreu por causa do infarto. Tudo acontece. E os infartos vêm de qualquer maneira? Não, vêm por causa de pessoas que não souberam obedecer às regras de alimentação, essas coisas. Então ela mesmo caminhou para a própria morte. É o quê? Sim, ele morreu de Alzheimer. Então, queridos, doenças fazem parte, porque nós estamos caminhando para a morte. É que nem carro, você compra um carro zero, que maravilha, né? Nem barulho faz. Mas o tempo passa, os anos passam, ele vai começando a fazer barulho, vai começando a dar problema no motor, problema no câmbio, chega uma hora que não dá mais nada, agora você tem que comprar outro, não é assim? A nossa vida é assim, nós sofremos os desgastes também no nosso corpo físico. Então chega uma hora que tem que ir para o ferro velho mesmo, tem que ir para a cova mesmo, né? Amém? Falamos também da degeneração moral, social e espiritual que aconteceu no homem, partindo ali de Caim, que foi o primeiro criminoso da terra. Dali para frente, só violência e violência, até o ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem e mandou o dilúvio para acabar com tudo. Olha para você ver o que o pecado faz. Falamos também sobre o crente, aquele que é nascido de novo, agora entregou a vida para Jesus. Agora vou ser feliz. Agora você, bom, calma aí, não é bem assim não. Lembre-se que nós habitamos num corpo humano, corpo corruptível, que também está destinado às doenças, enfermidades, até que a morte chega. Porque se você tiver saúde a vida inteira, amado, você não morre. Não tem como morrer. Até aqueles que gozam de uma saúde tremenda, vivem até 100 anos, 101 anos. Um momento vai acontecer, de acontecer alguma coisa e fazerem morrer. Porque está destinado a todos, a morte. Amém? É possível desfrutar a paz do Senhor nosso Deus, decidir desfrutar, vamos dizer assim, das alegrias de ser cristão, apesar do sofrimento? É possível? É. Mesmo doente,
Tem pessoas que passam anos de cama, sofrendo. Eu me lembro de uma irmã que tinha na igreja pentecostal, velhinha, acho que já devia ter quase uns 100 anos, sofrendo na cama. Mas dava até gosto de visitar ela, porque a gente acabava sendo abençoado pelas palavras dela. Ela falava de tal maneira, falava de Jesus, glorificava, cantava, naquele estado, porque ela desfrutava das bênçãos do Senhor mesmo na enfermidade. Que Deus nos ajude a entendermos que o trabalhar de Deus é assim. Quem quer ir para o céu? Então é melhor deixar Deus moldar. Ele está nos moldando. Fique de pé.